Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar aqui um pouquinho do meu devocional com vocês. Eu gostaria de falar sobre o Marcos 10:46, o cego de Jericó. E como eu já mostrei para vocês na Bíblia, né? O que o Senhor tem tocado meu coração, tocou meu coração com relação a isso, né? Bom, todos sabem que no Evangelho do Senhor Jesus está escrito, né? Que nós devemos pregar a toda criatura, né? E eu ouço muito meus pastores falarem assim, né? Não adianta quando Jesus voltar, que todos sabem que um dia ele vai voltar e não vai querer que nós demos satisfação da nossa vida, né? Se vivemos uma vida que de fato agradava a ele. Não adianta você tentar entregar um bolo de baunilha, sendo que Deus gosta de um bolo de chocolate, né? Então, para nós não perdermos nosso tempo, né, com coisas que não tem a ver com o propósito de Deus, né? E na Bíblia está escrito, né? Buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não que você não possa fazer as demais coisas desde que não sejam pecado, mas que o foco é outro, né? E o que importa para Jesus são vidas, né? Basicamente, o ministério todo de Jesus, ele se importava com vidas. Então é o que importa para o Senhor, né? Esse é o bolo de chocolate que Deus gosta. E como eu estava vendo aqui, né? O Espírito Santo, ele falou comigo. E nessa parte aqui, o cego, Jesus perguntou para o cego, né? O que queres que eu te faça? E o cego falou, eu quero ver. E Jesus orou e ele foi curado. E em seguida o cego começou a seguir Jesus. Diz aqui na palavra, né? Então o Senhor me deu uma revelação com relação ao evangelismo, né? E de pregar a toda criatura. É o que diz a palavra, né? E o Senhor tem tocado muito no meu coração com relação a buscar fazer evangelismo, mesmo muito evangelismo, porque muitas pessoas estão indo para o inferno. E Jesus ele vai voltar e nós temos que ter temor disso, que Jesus vai cobrar o sangue dessas pessoas, né? Tipo, não querendo colocar medo em você, de maneira nenhuma. Deus me livre de fazer isso. Mas se eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, e se eu sei que um dia Jesus vai me cobrar, por que eu não vou fazer? Eu vou ficar numa zona de conforto só me preocupando com a minha vida? Não, Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para salvar muitas pessoas, né? Então vamos atrás de vidas, né? Vamos fazer o evangelismo. E a revelação que eu tive foi, quando você for evangelizar alguém, né? Ore primeiro pelas necessidades dessa pessoa, né? Nessa mesma parte da Bíblia fala também que os discípulos eles buscavam saber quem era o maior no reino de Deus. E Jesus ele fala assim, o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Então, se você quer ser o primeiro no reino de Deus, você tem que servir a todos. Então, Jesus ele não veio como um rei soberbo, arrogante, para mandar em todo mundo, não. Ele veio servo, humilde, para servir a todos. E ele não deixava de falar o que era o certo e o que era errado. Algumas pessoas escolheram não seguir Jesus, como o jovem rico. Foi uma escolha dele. Mas os que seguiram Jesus, que escolheram seguir Jesus, não perderam seu galardão. Sabe, todos tiveram galardão e eu creio que um dia nós vamos nos encontrar com eles quando Jesus voltar. É o que eu creio. Então, assim, quando você tá orando por alguém, você tá servindo essa pessoa. Foi um conselho que eu tive de um discipulador da minha igreja, quando for fazer um evangelismo, orar. E só testificou no meu coração quando eu fui ler essa parte, né? Porque Jesus, ele curou o cego, né? Ele orou pelo cego, pela necessidade do cego. Ele foi curado e passou a seguir Jesus. E eu estava vendo aqui, acho que se não me engano é 1 Pedro 5, do 1 ao 9, também fala que os presbíteros da igreja não devem fazer por força as pessoas seguirem ele, né? E na Bíblia também fala, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Que eles não se devem se achar dono do rebanho do Senhor, porque o rebanho do Senhor só tem um dono. E as pessoas devem seguir porque elas querem, pelo livre-arbítrio. Isso não quer dizer que você não se importe com alguma pessoa que você gosta muito, mas você pode falar, você deve falar de Deus para ela. Mas quem que tem que decidir se vai seguir Jesus ou não é a própria pessoa. Ela tem um livre-arbítrio. O que você pode fazer é orar por ela, não desistir de oração. Hoje eu tive uma incrível experiência de oração
Uma pessoa que a gente estava orando há anos, que é da minha família, e era satanista. E ela se converteu hoje. E é uma pessoa que eu achava totalmente impossível, porque ela era muito teimosa. Ela vivia com os orixás, era mãe de santo, era uma pessoa que afrontava, debochava, e eu achava completamente impossível. Até demônios uma vez vieram em sonho pra mim me ameaçar de morte porque eu tava orando por ela. Ela mexia com umas coisas bem complicadas e às vezes bem pesadas. E eu poderia achar, nossa, ela nunca vai se converter. E não ia adiantar eu ficar debatendo com ela, sabe? Batendo boca com ela. Isso é falta de sabedoria. Nós fomos orar. E Deus fez. Quem pode convencer é o Espírito Santo. Não adianta fazer pela força do braço. Não, como eu disse, não que você não deva pregar, mas, cara, quem faz é Jesus. E desculpa, mas eu tô muito feliz com isso. Eu tô tão feliz que eu tô quase chorando. Porque era uma pessoa que a gente queria muito que se convertesse e tava muito difícil, que a gente achava impossível. E Deus fez. Cara, o que Deus não pode fazer na tua vida? Ele curou cego, ele faz nascer osso na barriga da mulher, cara. Esse é o nosso Deus. E quando você se dispõe a servir as pessoas e ser um referencial, elas vão querer te seguir. Sabe? Muitas pessoas elas querem que as pessoas sigam elas sem primeiro ganhar o coração, sem primeiro servir, sem primeiro ser referencial. E eu não tô falando que eu sou referencial, que tem muita coisa que eu tenho que mudar. Muita, muita, muita. Mas uma coisa eu posso fazer, é orar. Que eu sei que tem alguém que vai fazer. E depois, que nem esse cego, ele vai seguir você. Se for da vontade de Deus, e eu creio que é, vai ser uma pessoa que vai se converter para o Senhor. Talvez você tenha uma pessoa em mente. Talvez essa pessoa Deus queira alcançar através da sua vida. Sirva primeiro. Ore por ela. Veja o que ela quer que você ore. Abençoa a vida dela. Abençoa a casa dela. Põe as mãos em cima dela. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer.